As delações da Odebrecht revelam o volume de dinheiro usado no pagamento de propina e doações para políticos via Caixa 2. Segundo um dos executivos da empresa, foram mais de 10 bilhões de reais. Em São Paulo, o esquema da propina vinha antes dos projetos de obras públicas. Essa é mais uma das revelações dos delatores da Odebrecht. A gente vê que foi uma farsa bem montada, porque eram projetos velhos que foram desengavetados. Ninguém faz um projeto dessa magnitude, como eu mencionei antes. Às vezes demora 1 ano, 2 anos para você montar o edital. Aqui em 60 dias está um monte de edital montado. Um dos executivos da Odebrecht entregou à Procuradoria-Geral da República um levantamento de tudo o que foi pago em 9 anos pelo setor de operações estruturadas, que é o Departamento da Propina. E os valores são impressionantes, ultrapassam os 3 bilhões de dólares, ou seja, são mais de 10 bilhões de reais. Os pagamentos começaram em 2006 e cresceram ano a ano. Só diminuíram em 2014, ano em que teve início a Operação Lava Jato. Prisco, político, uma boa tarde para você. Diane. 10 bilhões de reais, esse é o montante que se sabe. E Odebrecht apenas. Estamos falando de uma única empreiteira, a maior, é verdade, mas 10 bilhões de propina, isso quer dizer que ela deixou de recolher em impostos 4 bilhões de reais. Imagine só as obras, os investimentos que seriam possíveis num país miserável como o Brasil, especialmente lá para cima, norte e nordeste, com a pobreza entranhada. Que esses recursos seriam possíveis para atenuar a situação vivida pelo país? Odebrecht, Diane, que no ano passado teve um faturamento de quase 300 bilhões. E ano retrasado, de um ano para o outro, saiu de quase 300 bilhões de lucro para quase 500 bilhões de prejuízo. Ou seja, o grupo empresarial sucumbiu pela corrupção também, porque caiu no discreto da opinião pública. Pois muito bem, vamos aqui aos telões. Delações da Odebrecht. 415 políticos de 26 partidos, dos 35 legalizados hoje no Brasil. Nomes citados: do PT, 93, PSDB e PMDB, equilíbrio absoluto, 77 cada. Esses 3 partidos juntos, que são os 3 maiores do Brasil, representam 60% dos políticos que foram delatados pela Odebrecht. Vamos à próxima tela. Aqui, por corrupção e por Caixa 2. Mas aqui apenas os políticos que estão respondendo ao Supremo Tribunal Federal nos inquéritos abertos pelo relator Edson Fachin. São 98 políticos no total, então esses 98 estão dentro dos 415. A diferença são políticos e agentes públicos que respondem em outras instâncias do Poder Judiciário. Terceira tela. Práticas da Odebrecht. Pagamento de propina, Caixa 2 atreladas a obras e Caixa 1 com dinheiro podre. Então é isso mesmo. A ação da Odebrecht foi de tal maneira devastadora que tem pagamento de propina direto, tem Caixa 2 atrelada a obras, ou seja, não era só Caixa 2. O cidadão recebia Caixa 2 por conta de obras que proporcionava à empreiteira. Não é o caso de Santa Catarina. A Odebrecht é um dos poucos estados que a Odebrecht não tem obras, é em Santa Catarina e mais os 2 estados. Então não é o caso. Aqui em Santa Catarina foi só Caixa 2 sem propina. E finalmente Caixa 1 com dinheiro podre, ou seja, dinheiro oficial declarado à Justiça Eleitoral, mas que era resultado do quê? Tráfico de influência. Me dá esse dinheiro aqui oficial e eu asseguro a obra do outro lado. Última tela. Daí nós temos aí o ritmo das investigações e julgamento. No mensalão, foram 10 anos, Diane, para a investigação e o julgamento de 1,5 dúzia de personalidades, entre aspas.
Agora, no Petrolão, nós estamos falando em mais, poderemos chegar a 200, já são 100, 98, como foi falado ali anteriormente, mas poderemos chegar a 200 com as delações das outras empreiteiras. Então, imagine só, se em 16, 17 levamos 10 anos, quanto tempo o Supremo vai levar para o Petrolão? Essa é a situação realmente muito delicada e com reincidentes. O ex-ministro Zé Dirceu foi condenado no Mensalão, foi pego no Petrolão. O ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no Mensalão e entrou no Petrolão, ou seja, não aprenderam a lição, continuaram no crime. E o publicitário e marqueteiro Duda Mendonça, inocentado no Mensalão, teve a sua chance, mas mesmo assim entrou no Petrolão. E a expectativa melhor é a do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Diane, que em setembro vence o seu mandato. Ele deve concorrer a mais 2 anos, terá que ser sabatinado no Senado, aprovado no Senado e nomeado pelo Presidente da República. Ele pretende apresentar as denúncias, agora com a abertura de inquérito sinalizada por Fachin, até final de setembro, antes de terminar o seu mandato. Então, a expectativa é que a Procuradoria, pelo menos, acelere o passo, mas no Supremo a tendência é que isso vá protelar e vá se prolongar por uma longa temporada.